Olá, aqui é o Caio DC. Estamos falando sobre a planilha de indicadores de RH e agora eu vou falar da aba aqui de cadastros, a parte de recrutamento e seleção. Então, todo o processo de admissão que tiver na empresa de recrutamento e seleção, você vai registrar aqui na planilha. Se clicando aqui em cadastro, vai ser a terceira aqui, recrutamento e seleção. Ela vai, quando ela chegar para você, ela vai estar em branco aqui com essas informações, né, sem estar tudo preenchido, tá? Então, como a gente já tem um exemplo pronto aqui, eu vou deixar ele aqui para depois a gente conseguir visualizar os relatórios nos próximos vídeos. Então, o preenchimento de recrutamento e seleção, o que a gente definiu aqui que a gente gosta de analisar são algumas informações, com a primeira aqui, que é a abertura da vaga, tá? Então, sempre quando uma posição for aberta e vai ser aberto um processo de recrutamento e seleção, a gente vai precisar registrar aqui quando que essa vaga foi aberta. Tá? Então, você vai colocar aqui a data que essa vaga foi aberta, né? E um prazo para preenchimento. Tá? Então, geralmente é estipulado um prazo para preenchimento e para a gente depois conferir se a gente está conseguindo cumprir esses prazos e quais são os motivos, a gente precisa estabelecer esse prazo aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui um prazo de 60 dias para essa data aqui, tá? Para preenchimento dessa posição aqui. Então, e aqui você vai colocar qual que é o cargo do processo seletivo. Tá? Então, você vai colocar aqui, vai clicar duas vezes e vai puxar lá aquela estrutura de cargos que a gente possui. Então, se você precisar procurar algum cargo aqui, você vai digitar, daí você vai colocar aqui e vai confirmar. Então, você vai colocar aqui qual que é o cargo do processo seletivo. Daí, conforme for passando o tempo, você vai operando esse processo de recrutamento e seleção, você vai preenchendo as informações aqui. Tá? Então, isso aqui para a gente montar o funil, o funil de recrutamento e seleção, a gente tem as informações aqui que a gente quer saber. Quantos currículos foram recebidos para esse processo seletivo, quantos candidatos a gente selecionou para o processo, depois quantos candidatos qualificados a gente teve, e depois quais foram os candidatos finalistas. Tá? Então aqui você vai digitar esses números, é só questão de digitar, daí depois, conforme for passando o tempo, você já vai atualizando a planilha, tá? Colocando essas informações para depois a gente montar o funil de recrutamento e seleção. Então, preenchi aqui, tá? E o que você vai ter aqui é a parte de status, tá? Se você quiser, quando você abrir essa vaga aqui, você pode pegar, você vai selecionar aqui essa célula, vai aparecer aqui a lista suspensa, você vai ter somente essas três opções, tá? Que é uma vaga preenchida, uma vaga não preenchida e um processo em andamento. Você pode deixar aqui como um processo em andamento, tá? Daí, quando você concluir esse processo de recrutamento e seleção, tendo ele sucesso ou não, você vai definir, vai colocar aqui qual que foi a data, tá? Então, eu vou colocar aqui que essa data ocorreu aqui em 15/5, tá? A gente teve aqui, vamos alterar o status aqui, foi uma vaga preenchida, tá? Então, essa parte aqui é de fórmula, ele só informa pra gente que o processo correu dentro do prazo, para depois isso aqui vai ser jogado lá nos relatórios como dentro do prazo, tá? Então, caso você tivesse aqui um processo que tivesse passado do prazo, fora do prazo, o que você vai ter que definir aqui é qual que foi o motivo para esse atraso, tá? Esses motivos para atrasos a gente cadastrou lá em cadastros antes. Então, você vai pegar, vai clicar duas vezes ali, tá? E ele vai ter aqui os motivos que você definiu para atraso. Então, você vai colocar aqui e depois a gente vai contabilizar isso lá nos relatórios. A mesma coisa seria nessa próxima aqui, caso a vaga não fosse preenchida. Então, se tivesse tido algum problema aqui, vaga não preenchida, sabe, não tivesse nem chego na parte de processo de candidatos finalistas. Daí, a parte de motivo para atraso, às vezes, já não vai importar caso ela não for preenchida, tá? Então, vou colocar aqui motivos para as vagas não preenchidas. Vou definir aqui qual que foi o vaga. Vou colocar aqui que foi uma vaga que foi cancelada, um processo seletivo que foi cancelado. Então, vou colocar aqui o motivo para esse processo não ter ocorrido. Porque mesmo que ele não tenha tido eficácia, não aconteceu, ele gerou aí tempo decorrido do funcionário de RH, pode ter gerado custos e tudo mais. Então, a gente precisa estabelecer quais que foram os motivos que estão mais frequentes aí ocorrendo para a gente começar a evitar que eles aconteçam, tá? Para a gente deixar esse processo mais eficiente. E aqui é aquela parte de custo com processo seletivo. Todos esses itens aqui são os itens que você definiu lá em cadastros,
né? Lá na configuração inicial da planilha. Se você cadastrar mais itens lá, automaticamente isso aqui vai se expandir, tá? Tem colunas ocultas aqui, mas automaticamente, conforme você cadastrar lá, ele expande esse relatório para você definir os custos. Então aqui você só vai digitar quanto que você gastou com cada processo seletivo, tá? Então você vai definir aqui para depois a gente pegar lá e montar os relatórios e ver quanto que está o custo de cada processo seletivo. Tá? Então essa parte de recrutamento e seleção, preenchimento aqui é muito simples, tá? E você vai sempre ir acompanhando e atualizando aqui para não deixar as informações para depois, tá? Aqui também vai ter a parte de lista de erros de preenchimento. Cada coluna aqui vai indicar um tipo de erro que possa ter ocorrido aqui na digitação, tá? E isso no vídeo lá de listagem de erros você vai conseguir ver em detalhes cada um, mas lá na listagem de erros você consegue verificar quais que é o motivo do erro e como corrigir eles, tá? Também quando acontece vai estar indicado aqui a quantidade de erros que tem. Então você também pode vir aqui conferir, clicar aqui, por exemplo, e ele manda lá para a parte onde estão os erros. Então aqui é a parte de recrutamento e seleção. Aqui também tem uma quantidade de linhas aqui, tá? Porque tem fórmulas e tudo mais, a gente não quis deixar a planilha inteira preenchida para ela não ficar muito pesada para quem não vai utilizar. Mas caso você precise de mais linhas aqui, provavelmente vai precisar. É só clicar aqui no botão aqui em cima, adicionar 250 linhas. Você clicou aqui, ele adiciona mais 250 linhas para você trabalhar. Acabou, só clicar ali de novo que adiciona mais linhas, tá? Então essa parte aqui de preenchimento, algumas você vai ter, acho que só nessa parte aqui você vai ter parte de clicar e a lista suspensa. As que estão em cinza mais escura aqui, você vai dar o duplo clique e vai aparecer aqui o formulário para você selecionar e confirmar aqui qual que é o que você está querendo. Nos próximos vídeos eu vou falar aqui das outras partes de cadastro, da parte de jornadas e ausências. Se tiver alguma dúvida é só deixar um comentário ou entrar em contato com a gente lá no site. Até a próxima.